Olá, pessoal. Eu sou o Danilo Nascimento, sou professor de Direito Penal da Faculdade Finon de Patos de Minas, sou também procurador federal, membro da Advocacia Geral da União, graduado em Direito pela UDF, Centro Universitário do Distrito Federal, em Brasília, DF, e pós-graduado na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, também em Brasília. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o Instituto da Audiência de Custódia. O que vem a ser a audiência de custódia? Vejam, a audiência de custódia é uma audiência na qual toda pessoa que tiver sido detida deverá ser apresentada no prazo máximo de 24 horas à presença da autoridade judiciária. Todo réu preso, toda pessoa detida, deve ser conduzida à presença de um juiz para que o juiz possa examinar se no momento da prisão a pessoa não sofreu uma violação aos seus direitos fundamentais, seja mediante abusos, maus tratos ou violência psicológica. E, além disso, o juiz também verificará a necessidade de se manter aquela pessoa presa. Caso o juiz constate que não há necessidade de manter a pessoa detida no cárcere, é possível ao juiz, de plano, a fixação de medidas alternativas, como a obrigação de permanecer em determinada localidade, ou a obrigação de comparecer periodicamente ao juízo para informar suas atividades, ou também o uso de tornozeleira eletrônica, como tão em voga no Brasil atual. Isto por quê, pessoal? Porque no nosso sistema constitucional, a liberdade é a regra, de modo que a prisão deve ser adotada apenas excepcionalmente, quando não haja uma solução menos gravosa ao indivíduo. Nesse contexto, a audiência de custódia surge como uma ferramenta não apenas de resguardo da integridade física e moral das pessoas presas, mas como também um filtro da porta de entrada ao cárcere. Nós sabemos que a população carcerária do Brasil vem crescendo e hoje já gira em torno de 800 mil detentos, números do Ministério da Justiça. É claro que são números absolutos, que não computam, por exemplo, quantos desses 800 mil presos se encontram em regime aberto. Mas o que é importante frisar é que o encarceramento em massa é uma realidade no nosso país e que, por vezes, a prisão é desnecessária, já que nós temos em nossa Constituição Federal o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, de modo que uma pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Desse modo, antes do trânsito em julgado, se deve presumir a inocência e, portanto, a liberdade deve ser a regra, razão pela qual a audiência de custódia também funciona como uma ferramenta, um instrumento para que o juiz filtre quem realmente deve ir para o cárcere, e essa ida deve ser apenas em caso de extrema necessidade. A audiência de custódia, pessoal, ela inicialmente se encontrava prevista no artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Essa convenção, conforme foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a supralegalidade dos tratados referentes a direitos humanos, ela possui um status de estar acima da legislação ordinária e abaixo da Constituição. Por isso, tem um caráter de supralegalidade. Por essa razão, é possível considerar que a Convenção Americana de Direitos Humanos é o primeiro instrumento normativo a prever a audiência de custódia no Brasil, já que o Brasil está obrigado a cumprir a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Apesar disso, a audiência de custódia apenas foi implementada no Brasil a partir da Resolução número 213 de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. Naquele momento, o Conselho Nacional de Justiça, que é quem exerce a função administrativa em relação ao Poder Judiciário, coordenando as atividades do Poder Judiciário, foi aí que o CNJ determinou que os juízos e tribunais brasileiros implementassem a audiência de custódia. Posteriormente, com o advento da Lei 13.964 de 2019, que ficou conhecida como pacote anticrime, passou a constar do Código de Processo Penal o artigo 310, que finalmente previu, em sede de legislação ordinária brasileira, o Instituto da Audiência de Custódia. Então, dentro do artigo 310 do CPP, nós tivemos a previsão expressa de que
toda pessoa detida tem o direito de ser conduzida em até 24 horas à presença da autoridade judiciária competente. E que essa autoridade, ao receber essa pessoa presa e o respectivo auto de prisão, poderá adotar medidas como o relaxamento da prisão, a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou o deferimento de medidas substitutivas à prisão, como as que eu já citei. Então, nesse contexto, nós já verificamos que a audiência de custódia tem prazo, ou seja, ela tem que acontecer no prazo máximo de 24 horas após a prisão. Que a autoridade competente para deliberar sobre a audiência de custódia é o juiz que funcionará como um garantidor dos direitos fundamentais do réu e que promoverá, com a sua decisão, a verificação se não é possível substituir a prisão por uma medida menos gravosa. Então, tudo isso revela a importância da audiência de custódia no direito brasileiro. Um ponto que merece destaque é que a doutrina trabalha a situação referente à realização da audiência de custódia mediante videoconferência. Todos nós sabemos que estamos vivendo um momento de pandemia global, qual seja a Covid-19. Nesse aspecto, várias medidas têm sido adotadas pelo Poder Judiciário para realizar audiências por meio virtual, as videoconferências. Seria possível, então, a realização de audiência de custódia mediante videoconferência? Vejam, nesse aspecto, a maioria da doutrina rechaça a hipótese, porque se entende que a audiência de custódia justamente visa a esse contato direto do magistrado com a pessoa detida, de modo que poderá o juiz, nesse contato imediato, aferir com mais realidade se a pessoa teve seus direitos violados por abusos de autoridades estatais e também a real necessidade de submetê-lo à prisão de imediato, antes do trânsito em julgado. Portanto, a maioria da doutrina, especialmente a mais garantista, defende que a audiência de custódia seja realizada presencialmente. Assim, pessoal, temos que a audiência de custódia é uma ferramenta importantíssima e reafirma o compromisso do país com os direitos fundamentais dos acusados em geral e o nosso desejo de que a prisão seja sempre a última ratio, já que a prisão retira do ser humano um dos seus maiores bens jurídicos, a liberdade.